Senhor amado, Shalom Adonai. É um prazer, né, estar aqui com os irmãos. É um prazer poder compartilhar da palavra de Deus. Eu gosto muito de compartilhar da palavra de Deus, de ministrar, porque ela é alimento para a nossa alma, ela restaura a nossa vida. A palavra de Deus ela nos fortalece nos momentos que nós precisamos e ela continua sendo viva e eficaz na nossa vida em toda e qualquer circunstância. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje, sobre o que nós temos para dar, o que nós temos para oferecer, provisão para toda e qualquer situação. É o nosso tema de hoje, provisão para toda e qualquer situação. E nós vamos estar lendo a palavra no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Depois nós vamos estar compartilhando a história de um jovem que tinha provisão. E eu quero que você esteja meditando, refletindo, que tipo de provisão você tem? O que você tem, o que você se abasteceu antes, né, dessa enfermidade, dessa pandemia que está por aí? O que você guardou para sobreviver a esse tempo de quarentena, a esse tempo de lutas e dificuldades? Porque a palavra de Deus ela sempre nos instrui para sermos como servos fiéis, sábios, né? Como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Para quando vir os ventos, que esses ventos, a chuva, as tempestades são momentos difíceis, momentos de dificuldade que nós passamos. Ela não venha derrubar aquilo que nós construímos. Mas quando a nossa casa se edificar sobre a rocha, Jesus é a rocha da nossa salvação. Aquilo que nós temos edificado permanece quando vem as lutas, as dificuldades, o vento forte, o temporal e a chuva forte. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, do 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus foi para a margem mais distante do lago de Quinerete, isto é, Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viram os milagres que realizara a favor dos doentes. Yeshua subiu em um monte e se sentou ali com os discípulos. Aproximava-se a festa da Páscoa, realizada pelos habitantes de Judá. Então, quando Yeshua olhou e viu uma grande multidão se aproximando, disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para todas essas pessoas se alimentarem? Yeshua disse isso para testar Filipe, porque Yeshua sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar-lhes pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos discípulos, André, irmão de Quefas, disse: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? Se nós começarmos a analisarmos a palavra de Deus, no capítulo anterior, o 5, os discípulos tinham saído e tinham ido, segundo a ordem de Jesus, ministrar, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios. Eles estavam voltando de uma jornada missionária e eles mesmos não só agora estavam vendo Jesus fazer milagres, mas eles, através da vida deles, milagres aconteceram. E eles chegaram com Jesus e uma grande multidão estava seguindo Jesus. E é interessante que, se nós analisarmos a palavra, quem mais estava preparado para alimentar essa multidão seriam os discípulos, porque eles estavam vindo como eu falei, de uma obra missionária que eles foram enviados por Jesus para curar, libertar e ministrar e anunciar o reino de Deus. Mas os discípulos olharam para a multidão, para a dificuldade, para o tamanho do desafio e falaram: olha, nem se a gente tiver o salário de um ano inteiro, vai dar para comprar comida para essa multidão. Vão dar uma mordida só, mas o que é uma mordida para quem está com fome? E é interessante aqui porque um deles falou: olha, tem um rapaz
Presta atenção, no meio de uma multidão tão grande, tinha um rapaz apenas que tinha algo para oferecer. Uma multidão, alguns outros livros, né, vai falar do tamanho dessa multidão, da quantidade de pessoas que tinham. E é interessante porque aqueles que tinham para dar não tinham para dar. Mas 3 características interessantes desse rapaz que eu quero que você identifique na sua vida, que nós vamos identificar na nossa vida, por isso que nós estamos passando hoje, por esses momentos difíceis. Qual a nossa característica? Porque quantos anos você está indo na igreja? Quanto tempo de batismo você tem? E o que você tem estocado na sua vida? Que tipo de alimento você tem recebido? Ou que tipo de alimento você tem estocado? É o alimento que eu estou falando espiritual. Esse jovem ele tinha apenas aqui, diz a palavra do Senhor, há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para essa tão grande multidão? O que ele tinha, é interessante que esse pão de cevada era um pão feito especialmente. E esse peixe também ele era preparado de uma forma especial. Primeiro porque esse peixe, se ele não fosse preparado de uma forma especial, ele apodrecia rápido, estragava rápido. E o pão da mesma maneira, endurecia e estragava rápido. Então, esse peixe ele era um peixe defumado, um peixe que secava e ele poderia ficar alguns dias sem se estragar. E esse jovem, ele tinha, como eu falei, 3 características. Ele pensava longe, ele via longe, de uma visão como visão de águia. Era um jovem que ele tinha um coração abençoador. Ele dividiu o que ele tinha. E era um jovem que ele era preparado para toda e qualquer circunstância. Ele não saiu como a multidão saiu, correndo atrás de Jesus e esqueceu de levar suprimentos. O que aquele jovem falou, eu estou indo ouvir a palavra de vida que esse Jesus tem para dar, mas eu também tenho que levar a minha porção, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá ouvindo, ou se vai durar o dia inteiro. Então ele tinha uma visão que ele falava assim, se durar o dia inteiro eu tenho alimento. Independente de estar num lugar isolado ou não, eu tenho alimento. O que você tem guardado para esses momentos difíceis que nós estamos passando, não só nós, mas o mundo inteiro? Qual tipo de alimento você tem guardado? O seu pão é um pão que consegue sobreviver, que consegue se manter bom para alimentar durante vários dias, ou ele está apodrecido? Porque foi um pão de momentâneo que você pegou, só para aquele dia. Eu estou falando isso que nós vamos na igreja 2, 3 vezes por semana, agora uma vez e olha lá. Mas você se alimentou do quê? Você se abasteceu do quê? Que tipo de pão você fez? O povo, quando saiu do Egito, Deus falou, olha, o pão vocês vão levar pão sem fermento. Vocês vão levar para o deserto. Tinha que ser um pão fácil de ser preparado, porque no meio do deserto, onde vai encontrar graveto, como que vai fazer fogo para preparar esse pão? E o que aconteceu? Eles tinham que levar o que eles tinham, mas o pão que conseguisse ficar, a massa conseguisse ficar durante alguns dias sem se estragar. Era assim o maná. O maná durava só um dia, mas no 6º dia ele durava 2 dias sem se estragar. Ali era a provisão de Deus. Esse peixe também ele poderia ficar 2, 3 dias sem se estragar, alimentando as pessoas. Que tipo de alimento você tem estocado? O que você tem recebido? Vivemos um mundo hoje tão imediatista, né? Queremos as coisas tão rápido, se quebrou, ou conserta, ou joga fora e compra um novo, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Eu quero que você reflita sobre isso. Nesse momento que você não consegue ir para a igreja, nesse momento que você está em casa, você consegue fazer um culto na sua casa com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Você consegue buscar a Deus, você consegue ter tempo de olhar, ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. O que você guardou durante todo esse tempo que você se alimentou na igreja, que os teus líderes te alimentaram com a palavra de Deus? Que tipo de alimento você guardou? Ou você só simplesmente ia até a igreja, ouvia aquela palavra e aquilo era suficiente para você? No próximo domingo eu recebo mais. Mas você não tinha tempo durante a semana de refletir naquela palavra que você ouviu durante o domingo, de orar sobre aquela palavra e de pôr em prática na sua vida. Na nossa vida, né? Cada um de nós. Porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes da palavra. Eu quero que venhamos a refletir
né, nesse momento agora, que tipo de alimento eu tenho? O meu pão está mofado? Porque eu recebi um material para produzir esse pão, para fabricar esse pão, já era estragado. Quantas ministrações ou profecias nós temos ouvido nesses dias, né? Eu nem gosto muito de ouvir, porque eu vejo que são coisas que não vêm de Deus. Em vez de nos ajudar, nos atrapalham, nos deixam ansiosos ou preocupados. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Eu espero que essa palavra, eu creio que essa palavra está tocando no teu coração, te abençoando essa noite, e eu quero orar por você. Agradecer pelos irmãos aqui de Mirabela, os irmãos de Montes Claros, né, os irmãos de Cotia, de São Paulo, e cada um que essa palavra alcançar nessa noite, nesse dia, quando você estiver ouvindo, que ela possa gerar dentro de você um alimento que te dê forças, que te ponha de pé, assim como o alimento que Deus deu para Elias para andar durante 40 dias. É um alimento que vem da parte de Deus, e o que vem de Deus é coisa boa. Deus, ele nos dá coisas boas. Eis que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. E toda e qualquer coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Fecha os teus olhos agora, amados, você está orando. E eu creio no poder da palavra de Deus. Ela não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Pai, em nome de Jesus, do teu filho Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, aquele que morreu na cruz, no madeiro de maldição no nosso lugar, que venceu a morte e venceu o pecado, ao Cristo ressurreto dentre os mortos, que essa palavra ministrada, Pai, nesta noite, possa ir de encontro a cada filho teu que está ouvindo, e ela possa gerar dentro deles vida. Deus, que essa palavra gere, ó Pai, conforto para aquele que precisa de conforto, restauração para aquele que precisa de restauração. Que essa palavra traga paz àquele que está precisando de paz. Que essa palavra traga cura para quem está precisando de cura. Que essa palavra venha como bálsamo que desce, Pai, sobre a cabeça de Arão. Que desça sobre a cabeça de cada filho teu que está ouvindo, trazendo refrigério. Palavra de poder que, Senhor, põe em pé o abatido, ó Deus. Restaura as forças do cansado. Que todas as setas do inimigo, de desânimo, ó Pai, de tentar nos deixar preocupados, de tirar, Senhor, a nossa estabilidade, caia por terra em nome de Jesus. É um tempo da tua igreja viver como igreja. De cada família viver como família do Senhor, que busca o Senhor não só de domingo, ou de 2, 3 vezes por semana, mas diariamente possa estar te buscando, como diz a tua palavra, quando estiver sentado à mesa, compartilha a palavra, quando estiver andando, compartilha a palavra, quando estiver reunido em família, compartilha a palavra. Que essa palavra venha servir de bênção na vida de cada filho teu. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, nosso Messias, o Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo. Nós te pedimos, ó Santo Deus de Israel, Shalom Aleichem, que a paz de Deus esteja sobre vós, meu querido, em nome de Jesus. E nós estamos nos preparando para fazer isso toda segunda-feira, compartilhar um pouco da palavra com vocês. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.